Já ouviu falar na igreja de Sardes? Você sabe o que aconteceu nessa igreja? Não? Tem certeza? Não? Então fica comigo nesse vídeo. Acompanhe até o final que você vai descobrir o que Deus disse para essa igreja. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Gospel Books Alcemar. Como já disse, eu sou Alcemar C. Cardoso e estou dando aqui sequência aos nossos vídeos sobre as cartas do Apocalipse. As 7 cartas que foram destinadas às 7 igrejas da Ásia pelo Senhor Jesus, orientando a igreja. A partir dessas cartas, nós entendemos qual deve ser o comportamento das igrejas nos dias atuais, porque essas cartas continuam sendo tão atual quanto na época em que foram escritas. E você sabe qual é a igreja de hoje? Qual é a carta? Essa é a 5ª carta. Apocalipse, capítulo 3, 5ª carta à igreja de Sardes. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as suas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O interessante dessa carta à igreja de Sardes é o modo em que Jesus Cristo se apresenta a ela. Ele vem dizendo que isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Lembra que foi dito que as 7 estrelas são os 7 pastores, que também são os 7 anjos, que são os 7 pastores dessas igrejas. E Jesus está dizendo: eu tenho vocês na minha mão. E ele se apresenta dizendo, primeiro, que ele é o que tem os 7 Espíritos de Deus. Por que será que ele se apresenta dizendo que é o que tem os 7 Espíritos de Deus? Os 7 Espíritos de Deus vêm sendo mencionados em Isaías capítulo 11, no versículo 2, fala quais são os 7 Espíritos que estaria sobre o Messias. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito do Deus vivo, e o Espírito de sabedoria e de inteligência. Ele sabe e ele entende tudo. E o Espírito de conselho e de fortaleza. Jesus é nosso Consolador. Ele é o Espírito Santo Consolador. E de fortaleza, ele é a nossa força. Ele ensinou que a nossa verdadeira força é aquela que vem através da fé e que sem ele nada podemos fazer. E o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Veja que é o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Então, ele se apresenta dizendo: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Nenhuma outra pessoa tem os 7 Espíritos de Deus. Não tem como duvidar que Jesus Cristo é o Senhor, porque ele é o que tem os 7 Espíritos de Deus. E ele diz assim: eu sei as tuas obras. Lembra que ele tem o Espírito de Deus, que sabe tudo, vê tudo, o Espírito de sabedoria, de inteligência
Então, assim, ele sabe tudo de conhecimento, ele sabe tudo, não tem como esconder alguma coisa de Jesus. E Jesus, ele se apresenta desse modo e logo em seguida diz para o pastor da igreja: eu sei as tuas obras. Não adianta você esconder, não adianta você negar, porque você pode mentir para o homem, mas para Deus, eu tenho os 7 Espíritos de Deus. Para mim você não pode mentir. Eu sei as tuas obras. Aí ele diz qual é o problema: que tens nome de que vives e estás morto. Tem aparência de que está vivo, mas está morto. A sua igreja tem show, tem espetáculo, tem adoração lá no limite, tem coisas fantásticas. Quem olha diz um evangelho espetacular, um evangelho maravilhoso. Você tem até no nome, Cristo vive, ou Jesus está vivo. Você tem no nome que você está vivo. Você tem uma aparência de quem está vivo. Nossa, vibrante, vibrante. Veja como está vivo o corpo de Cristo. Mas na verdade eu te conheço. Você tem o nome de que está vivo, mas na verdade está morto. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Ou seja, Jesus está dizendo: eu cheguei na hora certa. Eu cheguei na hora de te repreender para que você acorde e não deixe morrer o restante das pessoas que estão morrendo por causa da sua falsa aparência. Ser vigilante, vigie e confirma o restante que estava para morrer. Ou seja, faça com que esses que estavam morrendo realmente me ache, me busque, me encontre. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Veja que essa é uma igreja em decadência. E Deus chegou na hora certa para dizer para ela: mude as suas atitudes. Pastor, mude suas atitudes, mude o seu comportamento. Conserte as coisas, dá tempo de salvar essas pessoas que estão morrendo. Dá tempo. Porque as suas obras não foram perfeitas diante de mim. Jesus ainda dá uma chance dizendo em revelação para ele se arrepender. Se ele se arrependeu ou não, é outros 500. Mas Jesus está dando a chance de arrependimento. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Ou seja, essa igreja recebeu as instruções dos apóstolos. Essas igrejas receberam as instruções dos discípulos de Jesus, dos pastores, dos bispos, de todos que passaram, que foram ensinados pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo João, tantos outros apóstolos. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o. Sabe por quê? Porque não tem outro fundamento. Não adianta você pôr outro fundamento na sua igreja, a não ser o que os apóstolos colocaram. E arrepende-te, ou seja, volta a fazer o caminho que os apóstolos lhes ensinaram. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Veja que ele repete de novo a palavra se não vigiares. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. A cidade de Sardes, ela era considerada por muitos anos inconquistável. Por mais que ela tenha esse nome de inconquistável, porque ela estava edificada naturalmente entre montanhas, entre colinas, e então era uma cidade muito difícil de ser conquistada. Embora ela fosse difícil de ser conquistada, durante a história ela foi conquistada várias vezes. Parece que Deus foi provando durante a história que não tem lugar seguro, não tem lugar seguro para o homem quando Deus quer derrubar um império, quando Deus quer conquistar um império. E todas as vezes que eles acharam que estavam seguros, eles foram invadidos e conquistados. É por isso que ele está dizendo aqui: se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora. Todo mundo que conquistou não foi avisado a hora. Chegaram e conquistaram.
E depois ele diz: mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Aquela cidade de Sardes era uma cidade bem rica, bem rica. Era uma cidade que explorava o quartzo e o ouro. Também ali, a base da agricultura daquela cidade, a base da riqueza daquela cidade passava pela agricultura, pecuária, mineração. E também aquela cidade era uma importante região de transporte. Os transportes passavam por aquela região, então era uma região de muito comércio. E esses comércios, eles facilitavam o transporte de coisas e também da palavra de Deus. Então tinha a grande capacidade de difundir o evangelho naquele lugar, porque era uma cidade onde passava muita gente, muito transporte. Também naquela cidade tinha a maior sinagoga do mundo antigo, ou seja, ali tinham muitos judeus naquela região, uma cidade muito rica, os judeus eram muito ricos naquela cidade. Ali também tinha o templo de Artemis, que era muito venerado naquela cidade. Era uma cidade que tentava fazer uma espécie de ecumenismo, e talvez seja isso que está afetando essa igreja e esse pastor. Embora seja uma cidade inconquistável, ela foi conquistada diversas vezes. O que aprendemos que não há nada seguro. Também ele cita aqui a questão das pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ou seja, nossas vestes espirituais são brancas. E ele está dizendo aqui que o pastor está com a veste manchada. Que a igreja, a maioria das pessoas da igreja estão com as vestes manchadas. E a Bíblia diz o quê? Que aquele que está puro, purifique-se ainda. Aquele que está santo, santifique-se ainda. Aquele que está sujo, suje-se ainda. Ele está falando, embora você, pastor, esteja mergulhado numa lama moral, embora você esteja levando os seus fiéis a mergulhar numa lama moral, aí ainda eu tenho os meus remanescentes, aqueles que permanecem fiéis. E esses não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco, porquanto são dignos disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Talvez nessa igreja rolasse a questão do desligamento de pessoas que não fizessem o que o pastor quer. Talvez aqui rolasse esse tipo de coisa. Porque Jesus ele é muito enfático aqui quando diz que de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Pastor, se arrependa. Pastor, se arrependa. Você que está mergulhado numa lama moral, pastor, se arrependa. Faça a sua igreja se arrepender também. E não persiga os profetas, não persiga aqueles que são fiéis na igreja, não persiga esse. Deixa os fiéis, porque os fiéis são o caminho da volta para Cristo. Acorde. Essa foi a 5ª carta do Apocalipse. Até a próxima carta.